70% de todo o contingente de alunos que desistem de fazer educação básica, desistem de completar a educação básica, são meninos negros, então, olha, ué, alguma coisa tem. Minha primeira objeção do feminismo era a questão do histórico em relação à mulher negra. Se a gente for olhar em todas as ondas do feminismo até agora, sempre houve uma marginalização da mulher negra. Então, não é incorreto dizer que o feminismo ele é feito para mulheres brancas de classe média. É uma afirmação. Só trocando a estrutura da sociedade que o racismo iria acabar. Mas aí, trocando a estrutura por qual? O que você está chamando de estrutura? Entende? Tem umas falhas aqui, mas a teoria apresentada no livro, ele tem mais força retórica do que força científica. Tem um aspecto cultural muito forte que condiciona o olhar da maioria das pessoas a estimar que a pessoa negra ela ocupa uma inferioridade no lugar social. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Agora eu vou fazer a Preta de Rodinhas. A Preta de Rodinhas vai falar Vamos falar do feminismo, das relações raciais. Deixa eu contar para vocês quem é a Pretinha. Ela é comunicóloga, ela é pedagoga, ela faz pós-doutorado em Sociologia na UFRJ. Ela pesquisa evasão escolar entre meninos negros. Ela estuda feminismo e relações raciais de forma independente. Produz conteúdo para as redes sociais e vai conversar aqui com a gente sobre esses assuntos. Eu quero falar com ela sobre o livro do Muniz Sodré, sobre o racismo estrutural, quero que ela explique para a gente o que ela pensa sobre isso. Ela aqui, aí. Olá. Tudo Opa, bom, Leda? tudo bem? Muito bom. Ó, vou tirar aqui os comentários só para a imagem ficar mais tranquila, para quando for pro YouTube, que amanhã ou depois vai, mas sem intervenções. Preta de Rodinhas, por que esse nome, hein? Vamos começar do óbvio. Olá, Leda, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz com o seu convite, honrada também. E surpresa, falei, gente, a Leda me convidou para fazer live. Bom, eu criei essa conta já tem tempo, já tem mais de 10 anos. E eu gosto muito de viajar, sempre gostei. Eu morei com uma moça, dividi apartamento com ela, e ela falou, Paty, eu vou colocar rodinhas no teu pé, você não sossega no Rio. Aí eu dei Preta de Rodinhas, que eu usava essa conta para falar de viagem, para botar minhas fotos, né, as fotos que eu estava tirando por aí, e aí ficou Preta de Rodinhas. Depois que eu fiz uma transição de conteúdo, eu não quis mudar, não, deixei assim. Eu acho que tem a ver comigo, eu ainda sou de rodinhas, e aí deixei. E me diz uma coisa, você tá fazendo doutorado, é isso? Eu estou fazendo pós-doc, é um estágio que a gente faz depois do doutorado. Ele é um estágio mesmo, eu sou uma estagiária, tem um nome pomposo, mas na verdade o nome é estágio doutoral, né? É um estágio para quem tem o título de doutor. E eu estou fazendo na UFRJ, a minha supervisora é a professora Felícia Picanso. Eu estou estudando evasão escolar entre meninos negros. Esse tema, Leda, surgiu exatamente do meu trabalho aqui no Instagram, quando eu comecei a produzir conteúdo sobre feminismo. Eu percebi que tinha um vácuo de estudos dedicados a pensar a situação do homem e a situação do menino. Como eu sou da educação, eu falei, olha, eu acho que eu vou fazer esse recorte. Vou estudar a evasão escolar entre meninos, que são eles que mais evadem na educação básica. 70% dos alunos que evadem na educação básica são meninos negros. Falei, olha, tem alguma Mas por quê? coisa que acontece. Exatamente, essa é a minha pesquisa. Por quê? Eu tenho duas perguntas básicas. Por que é assim? E por que a gente não está dando atenção a isso? Por que a narrativa no debate público ainda coloca a menina e a mulher como uma posição social tão mais fragilizada, apontando que o menino e o homem não estão? Por que a gente não está dando atenção para esse dado? Assim, eu penso que é muito importante. Então, olha, 70% de todo o contingente de alunos que desistem de fazer educação básica, desistem de completar a educação básica, são meninos negros, então, olha, alguma coisa tem.
Alguma coisa nesse grupo que está impedindo que eles concluam uma etapa da educação básica. Há várias hipóteses explicativas para isso, né? Claro. Com o avançar da pesquisa, Lida, eu reparei que a preocupação da crise educacional dos meninos não é aqui só no Brasil. Outros países também estão identificando essa crise educacional de meninos, como nos Estados Unidos, Austrália, África do Sul, Inglaterra, que lá, no caso, nesses países, as pesquisas estão acontecendo há um tempo, pelo menos uns 10, 15 anos. Né? Então, eu percebi que acabei entrando num assunto que é a preocupação de outros pesquisadores ao redor do mundo, e que aqui ainda está sendo muito incipiente. Mas é estranho, né? Por que não se presta atenção nisso se é tão evidente? Olha, se eu for colocar uma hipótese, eu diria pelo domínio que existe do feminismo no debate público. As pesquisas são conduzidas, né, pesquisadores, acadêmicos, intelectuais, e a maioria dos pesquisadores são mulheres, e a maioria das pessoas que atuam no debate público sobre gênero são mulheres e feministas, a maioria são feministas. Mas a atenção está sempre colocada, quando se fala em gênero, no gênero feminino. A gente vai pesquisar, buscar trabalhos sobre relações de gênero no Brasil ou em outros lugares, né, do mundo. A gente vai encontrar a associação do gênero com o gênero feminino. Mas, quando a gente fala em gênero, correto é falar de gênero, dos dois gêneros, né, masculino e feminino. Então, você acha a hipótese, mas é porque está tendo um domínio de um lado e acabou recaindo e marginalizando o outro lado. É uma preocupação que talvez em alguma época da história fosse necessária, de fato, ter uma preocupação com o público feminino, mas agora a gente já deve passar a se preocupar com também o público masculino. E você já concluiu alguma coisa sobre essa pesquisa? Por que os meninos, se a gente comparar meninos e meninas negras, e são os meninos os campeões de interromper os estudos? As meninas continuam? Continuam. As meninas. A hipótese que os pesquisadores colocam, eu comecei o pós-doc no segundo semestre do ano passado, então estou bem no comecinho ainda, não fui para a escola, vou fazer uma parte de campo ainda. O que os pesquisadores colocam é que, em termos de sociabilidade, a escola tem um papel muito importante para a sociabilidade da menina. Na verdade, a sociabilidade da menina ela é bem mais conduzida por instituições do que do menino. A sociabilidade do menino, independente do grupo racial que ele pertence, ela é dada por pares. Quando o menino pobre, ele tem uma sociabilidade dada por pares, e ele recai sobre ele uma responsabilidade de ser provedor também da casa. A menina não. A menina, de uma certa forma, ela é protegida pelo ambiente escolar, protegida pela família, protegida por outras instituições, porque espera-se da menina, espera-se que ela seja a protegida, e espera-se que o rapaz seja o protetor, o provedor. Então, a escola, o ambiente escolar em si, ele é organizado de maneira que reforce padrões femininos e repulsa padrões masculinos. O bom aluno na escola é uma aluna. O comportamento valorizado de estudantes dentro do ambiente escolar é de uma menina. O comportamento inadequado é de menino. Então, quando se junta esses fatores comportamentais e culturais, a situação de pobreza que atinge muitos meninos negros, sobretudo, a gente começar a entender por que dessa evasão escolar tão grande dentro desse grupo. É estranho. Será que o tráfico tem uma importância nessa realidade? Porque a gente não conhece meninas aviões do tráfico, mas a gente conhece meninos aviões do tráfico. Né? Fogueteiro, tem um monte de função que menino faz e que a gente, pelo menos eu nunca ouvi falar de menina fazendo. Nem eu. E por que a gente nunca ouviu falar de menina fazendo, né? Porque você tem uma expectativa do homem fazer determinadas funções e da menina não.
Você tem uma expectativa da menina ser mantida dentro da escola e do homem não. Se, digamos, uma dinâmica familiar em que há necessidade que um dos filhos ingresse no mercado de trabalho de forma precoce. Se tiver um menino, uma menina, a família vai acabar encaminhando para o menino fazer essa tarefa de auxiliar. Não, por exemplo, tem menino aprendiz, né? Mas não tem menina aprendiz. Tem? Olha, eu acho que tem jovem aprendiz de menina. Acho que o programa atende os dois gêneros. Mas eu acho que na questão de prover uma casa, a função, quando na ausência do pai ou na ausência da mãe, recai sobre o filho do sexo masculino, não da filha do sexo feminino. Oi, pessoal. Passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. E você enfrenta muito essa questão do feminismo, né? E você deve apanhar muito por causa disso, né? Nossa, é uma loucura. Mas sabe que eu acostumei? Eu acostumei, a gente acaba se acostumando com isso. Mas, olha, para ser justa, eu acho que eu apanharia mais. Eu acho que, comparando com minhas colegas produtoras de conteúdo, que também fazem esse trabalho de crítica ao feminismo, eu acho que eu apanho menos que elas. Não sei bem por quais razões, né? Mas eu acho que menos. E eu penso, Leda, que é necessário que alguém faça esse trabalho, faça, olha, eu vou apanhar assim porque eu preciso falar, passar uma mensagem. Então, vou ter essa primeira geração que está apanhando para vir outras gerações poderem falar em tais algumas coisas, sabe, sobre determinados assuntos. A minha preocupação com o feminismo, a minha motivação, aliás, para tratar esse assunto aqui na rede, foi o seguinte: eu sempre critiquei o feminismo, eu sempre falei que eu não era feminista. E uma boa parte da minha vida, né, pelo menos, que eu não era feminista. E tinha muitas feministas que passavam por mim, à minha volta, falavam assim: olha, você é feminista, mas não sabe. Você é feminista querendo ou não, toda mulher é feminista. E aquilo me irritava profundamente. Eu falei, como assim? Você está dizendo que eu sou? Você não me conhece. Você não pode dizer o que eu sou. E quem sabe o que eu sou? Você é. E aquilo causou muita irritação em mim. Eu falei, não, eu vou estudar a ponto de mostrar que eu tenho que achar quem diz que eu sou feminista querendo ou não. Eu preciso achar na literatura onde está isso. Eu fui estudando de forma sistemática. Eu vou ler tudo o que estiver disponível do feminismo negro. Peguei o feminismo negro porque faz interseção com uma área que eu já estudo muito, que é relações raciais. Eu vou estudar tudo o que estiver disponível. E fui. O primeiro livro que eu peguei nessa etapa de sistematização do estudo foi da Bell Hooks, Feminismo é para todo mundo. Aí logo nos primeiros capítulos ela fala assim: ninguém é feminista só porque nasceu mulher. É necessário escolha e ação. Ah, ué, então não sou feminista, querendo ou não, porque a Bell Hooks está falando que tem que escolher ser feminista. Então, assim, nem as feministas leram a Bell Hooks, então eu estou sabendo mais do que elas. Aí depois eu fui para a Patricia Hill Collins, que ela fala que, olha, ninguém tem direito de te definir. A mulher é o direito da autodefinição. Você tem que se definir. Não é. Se a Patricia Hill Collins está falando que eu me defino, por que você está falando que eu sou, mesmo querendo ou não? E daí eu fui expandindo o horizonte de pesquisa. Eu falei, gente, eu estou entendendo mais feminismo que não são feministas, mais do que as feministas. E o ativismo, ele tem um comportamento autoritário sem conhecer o que foi desenvolvido, o que foi falado pelas teóricas. Talvez eu pense assim, as teóricas falam alguma coisa e o ativismo entende outra coisa. E faz uma formulação de maneira que o movimento fique mais detestável do que já é. Então, mas esse
movimento de buscar informação, de compreender o feminismo, ele só reforçou em mim os meus motivos, os meus porquês para não me identificar com o movimento. E acabei transmitindo esses porquês para uma audiência que foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E por que você não é feminista? Bom, olha, o que tem de errado com o feminismo, segundo você? Olha, bom, tem praticamente bastante coisa errada, segundo mim, segundo myself, bastante coisa. Mas veja só, minha primeira objeção do feminismo era a questão do histórico em relação à mulher negra. Se a gente for olhar em todas as ondas do feminismo até agora, sempre houve uma marginalização da mulher negra. Então, não é incorreto dizer que o feminismo ele é feito para mulheres brancas de classe média. É uma afirmação que pouca gente vai querer rebater, porque é verdade. Se eu for pegar na história do feminismo, eu vou encontrar diversos fatos que comprovam assim, o racismo dentro do movimento. Há um livro que saiu em 2019, 2020, da Nancy Fraser, que é uma grande teórica feminista americana, que ela admite o histórico racista. Ela falou assim, olha, realmente isso aconteceu dentro do feminismo e a gente está se comprometendo a não acontecer. Bom, isso aí é meu primeiro ponto em relação ao movimento, que ele já nasceu com bases racistas e elitistas também. O segundo ponto, que eu fui aprendendo com essa sistematização do estudo, é que ele tem bases que discordam da cosmovisão que eu tenho. Eu sou católica romana. Então, uma pessoa que é cristã, ela não tem compatibilidade com os ideais, com as bases epistemológicas do feminismo. Sabe? Ainda que existam diversas vertentes dentro do movimento feminista, há bases comuns. Se não tivessem bases comuns, haveria outro nome para o movimento. Há pesquisadores que pensam dessa forma. Por exemplo, tem a professora Clenora Hudson, que é a autora da epistemologia chamada mulherismo africano. Ela pensa exatamente assim. Ela falou, olha, se o feminismo negro fosse uma coisa totalmente diferente do feminismo, teria outro nome. Ninguém pode chamar a coisas diferentes por nome igual. Vai ser uma blusa amarela, continua sendo uma blusa igual à blusa azul. Então, se você quer ser uma coisa diferente, você tem que fazer uma coisa com outro nome. E aí foi quando ela desenvolveu a teoria chamada mulherismo africano. Aqui no Brasil, há mulheres que se identificam como mulheristas. Elas não se afastam do feminismo, elas entendem que o feminismo não é para elas e se identificam com a filosofia do mulherismo africano. O ponto é, estou trazendo da questão do mulherismo para mostrar que há pessoas que também estão pensando como eu, no sentido de não ver a adequação do pensamento feminista com a cosmovisão própria. Eu falo assim, não sou eu que estou pensando nisso. A professora Clenora Hudson também. Ela está falando, olha, não é para a gente e, portanto, vou criar uma para que seja ideal para a gente, que é o mulherismo. Entende? Então, para mim, a incompatibilidade das bases do movimento feminista, que é uma ideologia. O feminismo ele é um dos maiores movimentos sociais e políticos que a gente já viu. Ele tem um perfil ideológico bastante potente e tem bases epistemológicas bastante claras, que na minha opinião, elas são incompatíveis para quem professa a fé cristã. Por exemplo, a defesa do aborto? Por exemplo, esse. Porque não há vertente do feminismo, pelo menos até melhor dado teórico, eu desconheço qualquer vertente do feminismo que seja anti-aborto. A defesa do aborto ela é central no movimento feminista. Ela se tornou central no movimento feminista a partir da segunda onda. Se não há vertente alguma que seja contrária. Você vai encontrar algumas discordâncias entre as vertentes, poucas, mas elas convergem em alguns pontos. E um ponto é a questão do aborto. A outra questão também é que diverge da cosmovisão cristã, na minha opinião, é a questão do patriarcado. Deus não pode ser Deus dentro da cosmovisão feminista. A cosmovisão feminista ela está implicada
derrubada do patriarcado. Toda vertente feminista ela tem um propósito de ser antipatriarcal. Isso não compatível com a doutrina cristã. Assim como também há um questionamento sobre a instituição casamento, que dentro do catolicismo, por exemplo, é um sacramento. Né? Para o feminismo, ele pode ser considerado ou uma opressão, ou uma formalidade, ou enfim, qualquer outra coisa que diverge da ideia de sacramento. Para nós católicos, o casamento ele é um sacramento, é mais um sacramento. Então, assim, a questão da família também, né? A questão da família, na maioria dos textos feministas, eu não vou falar todos, porque eu vou deixar uma margem de possibilidade de encontrar alguém que não fale isso, mas a maioria entende a família como uma fonte de opressão, como mais uma fonte de opressão. E claro que a família, a construção da família é um enorme valor cristão. Sabe? Ninguém que professa o cristianismo vai considerar a família uma fonte de opressão, não vai considerar o lar uma fonte de opressão. O lar é uma fonte de amor. Então, é incompatível, vamos ver essa visão. Eu queria falar com você sobre uma coisa que esse fim de semana você sempre fala contra o racismo estrutural. E esse fim de semana você teve digamos assim, um apoio, vou chamar de apoio, gigante, né? Porque ninguém vai discordar do Moni Sodré, né? Eu acho que ninguém nunca... E ele admite que não há. Então, eu queria que você me explicasse isso. O que é essa história de racismo estrutural? Foi o professor Silvio de Almeida que criou essa tese? Pois é, olha, eu fiquei muito feliz no fim de semana, porque gritou, falei, cara, realmente o Moni Sodré é uma coisa de peso. Quem vai xingar o Moni Sodré? Quem vai xingar o Moni Sodré? O Moni Sodré é uma lenda viva. Né? A gente pode discordar do Moni Sodré, mas a gente tem que aceitar isso aí. Entendeu? Não basta isso. Eu fiquei muito feliz que ele falou. Ele falou uma coisa que muitos de nós vem falando há muito tempo. O professor Paulo Cruz, ele vem falando há muito tempo. E ele é hostilizado em rede social de forma imerecida, pelo menos há 5 anos, falando isso, que o Moni Sodré falou no último domingo. E eu concordo com o Paulo, concordo com o professor Paulo. O que acontece? No livro do professor Silvio Almeida, que foi fruto da tese de doutorado dele lá na USP, ele defende a tese de racismo estrutural. Em algumas oportunidades de entrevista que eu já vi dentro do professor Silvio, que agora é ministro, ele aponta que não é dele a teoria, mas só que no livro ele não está dizendo de onde vem. E nas entrevistas ele também não diz de onde vem. Então, se ele não está dizendo de onde vem, então é justo assumir que vem dele. Correto. O problema... Como é que você define esse racismo estrutural? Como é que ele, professor Silvio, define? Esse é o problema, não tem uma definição no livro. Quando ele chega no racismo estrutural, ele primeiro falou do racismo individual e do racismo institucional. Ele explicou lá no racismo institucional o que era uma instituição. Quando ele chegou no racismo estrutural, que é a tese central do livro dele, ele deixou de explicar o que ele estava chamando de estrutura. Ele precisa falar o que está chamando de estrutura. Porque, veja, não é um preciosismo nosso. Isso aí é uma tese acadêmica. Ele falou isso no livro. Ele falou, olha, ele abre o livro assim, este livro não é sobre raças, este livro é sobre teoria social. Ele prometeu uma teoria social e ele entregou uma petição de princípio. Quem prometeu foi ele. Ele prometeu. Mas para ser uma teoria social, ele tem que explicar as categorias que ele está apontando. E ele não fez. Então, a gente termina de ler o livro sem saber o que está chamando de estrutura. Não tem uma definição de estrutura. Você começa o livro sem saber o que é racismo estrutural e termina da mesma forma. O que o livro faz muito bem, na minha opinião, é defender que o racismo estrutural existe. Então, assim, ele repete várias informações. É isso que é na petição de princípio, né? É a ordem circular. Ele usa a causa como consequência e fica repetindo a mesma informação várias vezes para explicar que a tese existe, mas ele não conseguiu definir a tese, não conseguiu definir. Então, a minha posição foi falar, então eu não posso falar que racismo estrutural existe, porque o autor ele não foi capaz de conceituar o que é o racismo estrutural.
ele não falando qual é a definição de estrutura. Pois é, mas todo mundo repete isso o tempo todo. Porque é bonito, porque ele, na verdade, ele aquece o coração. Assim, até é bonito falar que o racismo é estrutural, é estruturante. É lindo, assim, até é maravilhoso falar isso. Seria o quê? Estaria dentro da gente? Estaria dentro de nós. Por isso que, assim, não se livra dele. Só trocando a estrutura da sociedade que o racismo ia acabar. Mas aí, trocando a estrutura por qual? O que você está chamando de estrutura? Entende? Tem umas falhas aqui, mas a teoria apresentada no livro, ele tem mais força retórica do que força científica. Ele tem um apelo retórico muito forte. Por isso que as pessoas repetem o tempo todo. Eu duvido muito, Leda, que as pessoas que repetem o tempo todo tenham lido o livro até o final. Duvido muito. Com todo respeito às pessoas, eu duvido muito que tenham lido até o final. É uma tese bem comprida. Eu sei que o professor Silva ele condensou, né, no livro, que é um livro de 200 e poucas páginas. Então, ele fez um resumo, né, colocou de uma forma bem enxuta, mas ainda assim é longa e é um texto bastante denso. Sabe? É um texto bastante denso. Que essa questão da falta de definição de que é a estrutura, ele complica a entender. Mas para a gente para as pessoas que não têm um treinamento acadêmico, não têm uma experiência de leituras de textos científicos, pode parecer ter um sentido. É porque tem um apelo retórico forte. Então, assim, a retórica, nossa, é óbvio que assim, o racismo está aí na estrutura, está aí ali, você não está vendo. Está vendo o quê? Não está definido. Então, você não consegue definir o que é. A pessoa pergunta, mas você não acha que é estrutural? Aí eu falei, não. Você não está vendo, eu estou vendo o quê? O que é estrutura? E a pessoa dá tela azul, porque ela não consegue definir. Isso. Ela consegue defender a tese porque ela tem um apelo retórico forte, mas em termos científicos, ela não tem. Não tem. Então, assim, a primeira pessoa que eu vi publicamente refutando essa tese foi o professor Paulo Cruz. E eu lembro que ele apanhou horrores nesse mundo da internet. Ele apanhou horrores de forma imerecida. A internet foi bastante injusta com ele. Depois, o único livro que eu li de acadêmico que refuta a tese dos mesmos modos que o professor Paulo fez antes foi do livro do professor Gessé. Como o Brasil criou, como o racismo criou o Brasil. Foi lançado no final de 2021. A mesma coisa que o professor Paulo falou lá há anos atrás, o professor Gessé falou a mesma coisa no livro. A mesma coisa. E agora vem o Muniz Sodré. Então, assim, eu falo assim, olha, talvez a gente não esteja tão doido assim. Agora já são 3. Então, olha, veio o Muniz Sodré. Eu falei, olha, o Vale dos Cancelados está ficando premium, né? Está ficando VIP. Entendeu? Porque o Muniz Sodré deu uma ilustração maneira. Mas ninguém cancelou o Muniz Sodré, não, né? Não, olha, eu vi no Twitter que xingaram ele bem. Xingaram, né? Xingaram. O pessoal não tem muita noção de quem é o Muniz Sodré, sabe? Eu falei, olha, eu li no Twitter assim, o Muniz Sodré não entendeu o livro. Eu falei, gente, vocês não sabem quem é o Muniz Sodré, não? Vocês não sabem como assim ele não vai entender o livro? Amor. Mas... Como assim você acha que ele não vai entender o livro? Tá louco? Olha, parece um apelo sentimental a uma retórica, sabe? A pessoa não quer abrir mão de jeito nenhum. E, em termos científicos, isso é absurdo. Isso é absurdo, isso aí. É absurdo esse comportamento. Mas, Paty, me conta uma coisa. Por que a gente não se livra do racismo? Porque eu falo a gente, porque virou, mexeu, e não é só no Brasil. Você vê que esse menino, que eu acho que é um gênio do futebol, o Vinícius Júnior, o Vini, ele toda hora é xingado nos campos de Barcelona, Espanha, França, né? Ele é o alvo do racismo assim, mais internacional, digamos. Né? E o cara é um gênio, né, do futebol. Então, eu não consigo entender isso. Por que essa coisa não passa? Por que as pessoas não se tocam? Né? Porque não adianta assim, proibir a palavra tal porque é racista. Proibir isso, porque tudo bem, ok. Mas não resolve a questão.
né? Porque daqui a pouco tem uma mulher brigando com a outra no supermercado e xinga a outra. Não. De uma palavra. E a primeira elemento é a questão da cor da pele, né? Tem um aspecto cultural muito forte que condiciona o olhar da maioria das pessoas a estimar que a pessoa negra ela ocupa uma inferioridade no lugar social. É esse trabalho de cultural que precisa ser intensificado. As pessoas, na verdade, elas precisam modificar esse imaginário que elas construíram que a pessoa negra só pode ocupar determinada posição social. Ela olha com estranhamento quando ela vê um negro em uma posição. Por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro. Quando eu vou a um bairro como, por exemplo, Leblon, as pessoas me olham com uma certa estranheza, porque elas acham que eu sou estrangeira, porque eu estou em determinada loja naquele bairro. E eu assim, não pode ser brasileira, é estrangeira. Então, assim, não é incomum passar por isso. Já passei por isso algumas vezes. Mas por quê? Porque construiu que uma pessoa negra com uma indumentária tal, numa loja, num bairro como Leblon, ou Lagoa, ou Gávea, ela não pode ser brasileira, ela deve ser de alguma outra nacionalidade. Entendeu? Então, assim, tem todo um trabalho educativo a ser feito para reverter esse imaginário social, para reverter essa ideia de inferioridade, que está apoiada na noção de raça. Isso aí também precisa ser enfrentado, sabe, Edu? Tem uma certa antipatia, eu reparo, que as pessoas têm uma antipatia em admitir que elas estão tendo esse comportamento preconceituoso com base na cor da pele do outro. Você tem que enfrentar isso. Você está tendo, você tem que reformar essa ideia, esse julgamento que você desenvolveu. Não é negando que ele existe, não. Você tem que enfrentar. É tão brasileiro esse comportamento de negar que o Nelson Rodrigues já tem crônicas assim, na década de 70 sobre isso. Você fala, não tem nada tão brasileiro quanto negar a existência do racismo. Sabe? Brasileiro. Porque a vida inteira a gente negou, né? O brasileiro não é racista. Não, é a frase que você mais ouvia quando eu era criança, adolescente, jovem mulher. Eu ouvi isso sem parar, durante anos. Não, o brasileiro não é racista. Agora, diante da visibilidade, até que as redes sociais permitem, das denúncias, os avanços do movimento negro, tudo isso contribuiu para mostrar esse racismo, para dar visibilidade ao racismo. Mas o que me incomoda é que eu não sinto que diminui, você entende? Quer dizer, diminui da boca para fora, mas não diminui efetivamente, entendeu? Quando você diz que vai no Leblon, por quê? Porque a pessoa olha para você, você está melhor vestida do que outra pessoa negra que ela viu, por exemplo, né? Aí ela acha que coloca na gaveta, né? Na gaveta de... E já começa a falar inglês comigo. Eu acho isso engraçado. Entendeu? Porque ela faz um cálculo. Assim, olha, essa pessoa não desce daqui. Como o Rio é turístico, ela fala assim, essa pessoa deve vir de um país africano ou assim, dos Estados Unidos. Isso é super comum. Eu morei em Copacabana um tempo e era super normal a pessoa achar que eu não era do Brasil. Porque ela fez um cálculo mental de quem era negro brasileiro, de quem não era negro não brasileiro, por conta da aparência. Entendeu? Era um cálculo que a pessoa faz e aí ela resolve aplicar preconceito ou não. Entendeu? Mas é com base na questão de raça, né? A questão da cor da pele, tá identificando a cor da pele. Então, olha, eu não sei se não diminuiu, eu acho que a gente teve avanço. A gente teve avanço em alguns aspectos. Eu acho que as cotas raciais, no primeiro momento, as cotas raciais na UERJ, por exemplo, elas formaram uma geração de intelectuais negros. Elas foram importantes para o momento. Eu também acho que hoje a gente consegue ver nas mídias mais mulheres negras, por exemplo, fazendo propagandas. Há uma preocupação da indústria de estética para atender a estética da mulher negra, que eu me recordo, Leda, que no início dos anos 2010, 2009, 2010, era uma dificuldade encontrar creme para o meu cabelo. Sim. Isso era difícil. Eu lembro que eu puxava o meu cabelo com Yamasterol, aquele potão amarelo,
Hoje em dia, você vai na farmácia, tem um mundo de creme para cabelo crespo. Caraca, que alegria que isso. Tem um monte, eu não sei nem qual escolher, porque tem muito. Isso aí não foi à toa, foi que aí, né, a indústria falou assim, ai, nossa, que maravilha, vamos atender. Não, foi uma pressão Uhum. dos movimentos negros, falou assim, olha, a gente também está aqui para consumir. É claro que a indústria, Claro, ela está tenho, entendendo o que entender, né? eu, Porque eu tenho intenções muitos capitalistas. anos, eu tenho muitos anos de jornalismo. E eu me lembro de entrevistar publicitários famosos e importantes que diziam que não, por que não tem negro na publicidade? Eu perguntava, ele dizia, porque não vende. Como assim? Você tem uma Hum, população enorme. Aí eu me lembro da revista Raça, da batalha que foi o lançamento da revista Raça. E hoje em dia, quando você liga a TV, você vê negros fazendo propaganda de banco, de cartão de crédito. É um avanço extraordinário isso, em relação ao sim, que era. Né? claro, Porque claro. Olha, eu lembro. no É, máximo dos máximos, era um Enê, não é? era isso mesmo. E eu lembro do lançamento da revista Raça, eu era criança. E eu lembro que eu fiquei muito feliz de ver. Eu acho que era a Isabel Filardes na capa, se não me engano. Linda, ela e um homem negro, que eu não lembro quem era. Não, eu lembro Eu dela. não me lembro Eu da lembro, capa, mas eu me lembro que eu eu fiz lembro. essa entrevista a primeira, quando lançaram a revista. Pra você ver que eu já estou trabalhando há anos. Há anos eu falo disso, há anos eu repito essas perguntas e não consigo uma explicação definitiva, entendeu? Entendi. Olha, eu lembro disso, Leda, e eu lembro que eu fiquei muito feliz. Mas eu não entendia por que eu estava feliz, porque eu era criança. Hoje eu consigo entender, eu consigo explicar por que eu estava feliz naquela época. Porque eu estava vendo pela primeira vez uma pessoa negra numa capa de revista. É, Entendeu? Era por isso que eu estava, porque as pessoas gostam de se verem nas outras pessoas. A representatividade importa por isso, porque nós precisamos de exemplos. Ninguém é tão original, autêntico assim. A gente se espelha no outro. Assim, nossa, caramba, que mulher maravilhosa. Você já tenta imitar. Eu cresci, graças a Deus, vendo uma Glória Maria na TV. Mas a Glória Maria, ela foi o sim. meu principal exemplo. Entendeu? E precisa ter, porque a gente precisa de exemplo para a gente ter a noção que os nossos sonhos podem ter uma possibilidade. Sem exemplo, a gente não consegue ver. Então, é por isso que a representatividade importa. Não é só um fetiche de ativismo, né, como muita gente pode acreditar. Não é. A gente se vê no outro, a gente fala, caramba, olha, tem uma mulher negra católica que não gosta do feminismo e matar aqui, batendo pau no racismo. Então, assim, olha pra caramba. Então, assim, eu posso ser católica e posso. Então, assim, tem umas desconstruções que as pessoas criam e acabam se espelhando. Né? E eu acho isso extremamente positivo. Acho extremamente positivo. Você ver mulheres, homens negros em vários setores da sociedade parem de maneira que a gente possa influenciar o comportamento de outras gerações. Entendeu? Então, eu acredito que a inserção de negros em diversos setores sociais contribuirá efetivamente para a redução dos efeitos do racismo. Eu não acredito, Lida, que a gente vai conseguir combater de uma vez por todas, porque o ser humano ele é caído, né? Eu como cristã, o ser humano é caído. Então a gente vai incorrer em pecado. Mas eu acredito que a inserção de negros nesses espaços privilegiados, eles terão uma potente forma de reduzir. Eu quero lembrar o seguinte: eu fui muito amiga da Glória, e trabalhei com ela durante muitos anos. E você sabe que nós chamávamos a Glória, olha que loucura, e ela nunca se importou com isso, e nem a gente sabia. Eu não sei se a gente não tinha essa. Como é que a gente chamava a Glória? De crioula. Não, eu não tô Uhum, brincando. E ela falava: você acha o quê? Que a crioula não vai? Ela dizia sobre ela. uhum, Entendeu? uhum, E uhum. isso eu estou falando de meados dos anos 70, tá? Eu nem sei quando é que você nasceu, mas eu queria fazer justiça a uma repórter do Paraná, apresentadora também da TV Globo do Paraná, que entrava quando a matéria vinha do Paraná, chamada Dulcinea Novaes, que é negra, e que também é contemporânea da Glória. Ah, Isso não conheci. precede muito a Maju, entendeu?
Isso eu estou falando dos Claro, anos 70, 80. claro, A Dulcineta existe claro. até hoje, está trabalhando no Paraná até hoje, se formou na Estadual de Londrina, é jornalista e tal. Mas a gente não... Como ela entrava no Jornal Nacional só quando a matéria era do Paraná, claro que a Glória tinha uma fama muito maior, tem uma fama muito maior, e uma importância maior, porque ela meio que abriu as portas, ela, né, ela Uhum, referendou essa questão, né? E a gente falava uhum, isso, quem vai? Vou eu, a fulana e a crioula, entendeu? E isso era uhum, comum. Eu vi entrevista da Glória dela mesmo falando sobre isso já. uhum, E eu, uhum. claro, eu vivi isso, né? Eu vivi isso com ela, Ele entendeu? estava lá e viu. As experiências mais absurdas. A gente tentando aprender inglês às 7 da manhã, o que era inviável, porque nenhuma das duas gostava de acordar cedo, enfim. Vivemos várias experiências malucas, assim, inclusive. Então, eu me lembro Que perfeitamente. legal. Mas Que legal. é engraçado como é que a coisa muda, né? Que a importância da Glória para o movimento negro, embora ela não fosse uma pessoa de levantar bandeira, de ficar o dia inteiro falando sobre isso, mas ela tem uma importância prática, né? Definitiva. Uhum. Não, para uma geração inteira. Para uma geração inteira, como a minha. A gente via a Glória no Fantástico, assim, na década de 90, a TV, eu falo para os meus alunos hoje, eles têm uma dificuldade de compreender o efeito da TV naquela época. Que hoje, como quase ninguém vê TV, eles acham estranho assim, o meu entusiasmo, a intenção do magnetismo que a Glória tinha. Mas é que na década de 90, como você sabe, né, muito melhor que eu, a gente só via televisão, não tinha internet, a gente não tinha Não tinha curadoria de nada. conteúdo, não tinha nada. Assim, você entrava na tua casa, A pelo gente menos via a gente a TV via. Globo e a TV Globo só tinha a Glória. A Dulciné no Então, Sul, a uh, Glória, depois veio o Heraldo Pereira. então Mas o assim, Heraldo a ficava em Brasília, importância. também era uma entrada esporádica e tal. Hoje tem repórter em todas as praças, né? Em todas as Uhum. cidades, em todos os telejornais, tem apresentadores. Né? A coisa cresceu muito nesse aspecto. Cresceu Como muito, não, cresceram nesse as aspecto capas das mudou. revistas, os papéis das novelas. Eu me Verdade. lembro que no Rio, eu morei no Rio 40 anos, no Rio, você dificilmente encontrava uma família inteira de negros num restaurante. Um restaurante com garçom, que eu estou falando, um restaurante Sim. classe média alta. A não ser que ele fosse Uhum. cantor ou jogador de futebol, ou ela fosse cantora e tal. Aí, na Bahia, não. Na Bahia, você já encontrava em Salvador uma família inteira, marido, mulher, filhos, avó e tal, num restaurante de garçom na Bahia. Demorou a acontecer isso no Rio. Demorou a acontecer. E eu acho que ainda não é o suficiente considerando a população negra no Rio de Janeiro, Não, não sabe? é. Não é Ainda é suficiente. exceção. Ainda é exceção. Por isso que quando eu vou a esses bairros da Zona Sul, né, como eu custei, Leblon, Gávea, as pessoas entendem que eu não sou brasileira. Isso é muito comum. Você mora Comum, onde? uma vez Na Zona Norte? é, não, eu moro no centro. Moro no centro Ah, é? do Rio. E, não, o centro aqui já é mais, assim, né? Já você consegue encontrar É uma tão população mais interessante, né? diversificada. Nem lembrei que alguém podia morar no centro. Porque antigamente não morava no centro, né? Agora Isso moro vem no com a centro. revitalização da Lapa e tal, no centro, no Uhum. máximo, Santa Teresa, né? Isso, não, Santa Teresa agora, assim, tá mais caro, né, morar lá, e também tá perigoso, enfim, assim, o centro tá bem mais bacana, assim, de morar, e mais em conta, né, financeiramente. Sim, mas assim, nesses bairros mais de Zona Sul, era muito comum, assim, né? Eu já cansei de ser confundida. Eu fui com meu namorado num restaurante na Lagoa. Aí uma senhora perguntou se ela falou assim, tá muito calor, né? A gente, tá muito calor. Tá. Mas faz calor assim na Angola? Assim, eu não sei, porque eu nunca fui na Angola. Vocês têm hora, eu não posso te responder, porque eu nunca estive na Angola. Nem nós dois, nunca estivemos na Angola. Enfim, mas assim, você vê o cálculo dela. Se ela estava achando que a gente era da Angola. Você, Nós éramos o único canal negro, essas lá, entendeu? perguntas, assim, que
que refletem racismo, né? Não são explícitas, não é um xingamento, mas é uma dedução, né? Então é um racismo, não sei se existe racismo dedutível, mas é um racismo, só que não é um racismo agressivo, ou digamos, até pode ser agressivo, mas não é isso que eu quero. Não é um racismo explícito, né? Não é. Na verdade, assim, o racismo brasileiro ele é bastante É um racismo transversal, né? Porque ele é sofisticado. Calor em Angola, é um racismo transversal. Não é objetivo, né? Não ela fez um cálculo, assim, ela tem um casal, está bem vestido, tem assim, né, uma aparência ok, então ela está aqui na Lagoa, não é um lugar que eu, assim, claro que não é brasileiro, tipo, é óbvio que esses dois pretos não podem ser brasileiros, deve ser da Angola. Aí vou lá falar com você, tá simpática com eles, vou perguntar, fazer small talk. Por isso que eu estou tentando chamar de racismo transversal, porque eu estou buscando um jeito de explicar esse racismo, né? Ou de definir esse racismo, não é de explicar, é de definir. Porque é o racismo do xingamento, né? Da pessoa branca que é contrariada e xinga. E aí usa a cor da pele, né? O brasileiro xinga muito, ele xinga no trânsito, ele xinga na briga, na fila do supermercado, ele xinga. E ele xinga sempre de uma maneira que sempre me incomodou muito. Porque ou é sexual, você é uma P, né? Ou um V. É sempre uma coisa sexualizada, um xingamento sexualizado, ou um xingamento racista. Você já passou por situações realmente de claramente racistas? Não estou falando, eu estou considerando essa de Angola transversal. Então, o que eu falava claramente racista é ser xingado, assim. Não, olha, xingamento, eu acho que eu passei mais na época da escola, estou aqui puxando pela minha memória. Agora, na fase adulta, eu já passei claramente racista, mas que não teve xingamento. Eu uma vez apresentei trabalho num seminário, e aí tinha uma moça lá, e ela falou assim, você é fulana de tal? Eu falei só, você que escreveu aquele artigo e tal? Eu falei, fui eu mesma. Nossa, te imaginava completamente diferente, ela disse para mim. Eu falei, imaginava como? Sei lá, mais clara. Eu acabei de ler o livro da Viola Davis, a atriz, em que ela conta muito, ela fala do racismo o tempo todo. E ela fala que como negra retinta, ela repete isso umas 400 mil vezes no livro, tá? Ela foi muito mais discriminada do que se ela fosse uma negra com traços mais delicados ou com a cor da pele mais clara. Isso é real. Isso é real isso? É real. Você leu o livro dela? Não, pena que ele não está aqui perto de mim. Vale a pena, viu? Vale a pena, porque, né? Vale a pena porque é muito importante, porque ela fala de muito abuso, né? De surras do pai e da mãe brutais, assim, sabe? Que marcaram a infância dela e dos irmãos, uma violência absurda, que depois ela perdoa porque ele melhora, enfim, entendeu? É pai dela, mas ela conta aquela história e você fica indignada. Lendo, você quer bater nele, sabe assim? Porque eles, nossa, é de uma violência absurda. E ela fala muito do preconceito, já fala o livro todo disso. Eu acho que você não pode deixar de ler de jeito nenhum, assim. Não, porque é um relato muito, sabe, muito forte. Não, olha, eu acho que a minha fase de escola foi muito marcada por isso, entendeu? Na verdade, eu não conheço pessoas negras, pelo menos no meu convívio, que não tenham relatos de racismo dentro da escola. Sabe assim, a escola é um foco importante de reprodução do racismo. Há um tempo atrás, quando a Camila de Lucas, né, foi para o Big Brother, ela deu uma entrevista antes de entrar e ela falou assim, olha, alguém perguntou, a jornalista perguntou para ela, Camila, se você pudesse voltar em alguma época da sua vida, qual época você voltaria? Ela falou, eu voltaria para a escola, porque aí eu ia saber que eu sou uma pessoa bonita, que eu tenho valor e ia esfregar na cara deles que me discriminaram. Assim, gente, é exatamente esse local. A escola acaba sendo um locus potente de reprodução de racismo. Sabe, assim, a experiência do negro, no Brasil,
tem um reforço escolar de sustentação do racismo. As pessoas ficam na memória como professores, outros estudantes, outros membros da comunidade escolar tratavam com racismo. Agora, na pesquisa, eu lendo trabalhos de outros pesquisadores que foram para a escola, fizeram trabalho de campo, há relatos corroborando isso, como professores também podem ser racistas, como eles sustentam falas racistas. Tem as pesquisas a pesquisa da professora Marília Tunes Carvalho, da USP, que há anos se dedica lá, uma pesquisadora de alto nível, altíssimo nível. E os artigos dela são difíceis até para eu ler mesmo. Porque ela coloca os relatos das professoras. Eu fico assustada de ver como é que pode ter uma pessoa que jurou ser docente de vulneráveis ter aquele tipo de fala, ter aquele tipo de comportamento explicitamente racista. Não é um entendimento, uma coisa que pode ser compreendida de outra forma. Não, claramente racista. Sim, assim, é horroroso. O ambiente acaba sendo um grande reforço do racismo. Tem um outro livro que mostra isso também, que é o da Eliane Cavalieri, do Silêncio do Lar, o Silêncio Escolar, que é ótimo, é maravilhosa, né? A professora Eliane, maravilhosa. E ela conta, ela também faz, assim como a professora Marília Pintos Carvalho, ela também coloca reproduções de falas de professores na educação infantil. A Marília Pinto estava fazendo no ensino fundamental, né? Primeiro ano ao quinto ano. A Eliane Cavalieri estava fazendo da educação infantil, crianças menores ainda. E falas extremamente racistas de professores, que eles tinham preconceitos, que eles extravasavam em crianças que estão sob a guarda deles no espaço escolar. É muito grave essa situação com crianças, Lida, porque a criança ela tem a escola como segundo lar. A figura adulta mais importante para uma criança é o professor. Depois dos pais, é o professor. O adulto mais importante depois do pai e da mãe para uma criança é o professor. Se o professor está chamando, está reforçando todos os estereótipos racistas que uma sociedade consegue produzir para uma criança, o que a gente pode esperar disso? Assim, o que a gente pode esperar de um cenário desse? Então tem que começar o trabalho urgente na escola, né? Com as professoras, em cursos, em educação mesmo, né? Porque tem que começar. Porque o que me preocupa é que eu não sinto uma política de Estado, sabe assim? Uma coisa que comece desde a base. E esse livro que eu te falei, da Viola Davis, ela fala isso, que ela apanhou muito dos coleguinhas por conta da cor da pele. Eles pegavam, porque nos Estados Unidos você sai e vai para casa a pé sozinha, entendeu? Né? No Brasil também, mas nos Estados Unidos é óbvio, né? Ninguém vai buscar ninguém. Ou pega o ônibus escolar, ou você vai a pé. E ela apanhava muito dos coleguinhas. Ela era muito discriminada também, porque o cabelo não era, digamos, tratado, não era penteado, era mais solto. E eles criticavam o cabelo, porque o cabelo também é uma coisa muito emblemática, né? É muito usado contra a pessoa. Muito. Especialmente se for mulher. Que é um homem, ele usar o cabelo raspado, né? Se não tiver cabelo, ele vai ter uma masculinidade ainda resguardada, uma beleza masculina resguardada. Ou se ele usar o black, também vai ter. Agora, a mulher, não. O cabelo, ele faz parte da estética da mulher. Então, para a mulher, é extremamente doloroso a questão do cabelo. É a questão de valorização do cabelo. Quando a gente está usando o nosso cabelo crespo, por exemplo, eu uso dread. Eu gosto de usar o dread porque ele tem uma textura parecida com o crespo, que é o meu cabelo. O cabelo é crespo, eu gosto de usar o meu cabelo crespo. A pessoa hoje, se ela chegar o meu cabelo crespo, eu vou xingar ela de volta. Entendeu? E ela se resolve. Só que a criança ela não tem ainda, não tem esse mecanismo de defesa, né? Ela não sabe que a pessoa é idiota, é como a gente sabe.
Então, ela não consegue, ela absorve, ainda mais quando são figuras de autoridade, como professores, coordenadores. Ela absorve. Aquilo ali é uma mina de autoestima. Ela está minando a autoestima da criança dentro de um espaço que e a ela, autoestima dela e ela vai deveria levar ser isso para a valorizada. vida dela, né? Para a vida inteira. Quando eu ouvi a Camila de Lucas falando, eu falei assim, cara, ela levou isso para a vida dela. Ela guardou nela e falou assim, cara, se eu pudesse voltar, eu voltava lá para mostrar quão bem sucedido eu tô, quão linda eu sou para aquelas pessoas que me chegaram. Você vê, pelo menos foi a mensagem que Que eu coisa peguei né, forte, da né? Camila. Que coisa forte, Olha meu. só, olha como eu tô bem hoje, olha como eu trabalhei, olha como eu dei duro, olha como eu tô linda. Você xingar, você falar que eu era feia, e eu voltaria lá para mostrar que como eu tô maravilhosa. Eu dei duro, eu me dei bem, assim, sabe? Ela queria mostrar que naquele período, entendeu? É porque a verdade seja dita. Assim, a escola tem um papel extremamente importante na biografia de todo mundo. E Entendeu? deixa cicatriz, né? Deixa cicatriz. Tem um papel fundamental biográfico. E aí isso o professor precisa entender. E quando ele está ensinando, ele não está ensinando só a física, ele está ensinando outros valores, e física também. O trabalho dele ele é mais caro em termos de formação humana do que qualquer outra profissão, porque ele não está lá só para ensinar a língua portuguesa, ele está acabando ensinando a língua portuguesa e mais uma série de outras coisas. O comportamento do professor importa. É professor de vida, né? Adolescente. É de vida. Porque a gente quer que o adolescente, ele repare um monte de coisa. Depois, se der tempo, ele vai reparar em língua portuguesa, literatura, física. Ele vai reparar como é que o professor comporta, ele vai mimetizar aquele comportamento. Então, esse professor ele tem meio que acabar absorvendo uma missão que talvez ele não tenha se ligado quando estava na universidade fazendo formação. Ele achava que ele seria um bom professor de literatura, um de matemática. Ele deve ser isso também, mas ele também precisa entender que ele é exemplo. Porque todas aquelas crianças, adolescentes que estão lá, eles estão em formação de personalidade. Eles não têm uma personalidade formada, como nós adultos temos, para aceitar e rejeitar coisas. Você, não, isso não. Isso sim. Não, o adolescente não. O adolescente ele não tem. A criança, então, muito menos. Ela não tem. Você está tendo um adulto que está lá formando pessoas, está falando que cabelo é duro, é isso, que preto não tem alma. Como eu estou falando, assim, tá em livros dessas pesquisadoras que eu citei antes, tá? Sim, tá lá, elas fizeram reprodução de falas, né, de professoras. Então, assim, tá lá professoras falando esse tipo de coisa. E como é que a gente pode esperar o comportamento, como é que a gente pode esperar o que essas crianças vão absorver? E como as crianças que não são negras vão se comportar perante a isso também. Eles vão falar, olha, a professora está falando isso, então eu também posso. Então, assim, é uma cadeia de eventos que a ação do professor desencadeia. Agora, como o nosso tempo está acabando, eu vou te pedir para me dizer uma coisa assim. Como é que você acha que começa a quebrar isso? Quer dizer, por onde que começa? Pela escola, pela formação do professor, por onde? Olha, eu acho que é pela formação do professor, sabe, Leda? Olha, eu me formei em pedagogia primeiro, depois me formei em comunicação. Na minha época de pedagogia, eram pouquíssimas discussões sobre esse tema dentro da graduação. E eu estudei numa universidade federal. Eu estou falando assim, discussão em termos obrigatórios dentro do currículo da universidade. Era raríssimo. Na minha época, só tinha uma professora negra. Só tinha uma. Na graduação em pedagogia da UF, só tinha uma professora negra. Então, assim, a gente tem uma geração enorme de docentes que foi formada sem ter um estudo apropriado em nível de graduação. Então, já começa por aí. É claro que hoje em dia, já que me formei já tem um tempo, hoje em dia já tem uma discussão que, ao meu ver, considerando o hiato de discussão, ainda está pouco. A gente pode introduzir, pode fazer uma intensificação na discussão na formação de professores. Entender que os professores precisam aprender a tratar essa temática em suas salas de aula, né? Quando eles forem professores, né? Em salas de aula. O segundo passo é exatamente na escola, né? Entender formação continuada, formação de professores que já estão na escola.
Os professores que saíram da universidade sem serem capacitados para lidar com essa questão, eles precisam ser capacitados para lidar com esse tema. Então, aí também precisa fazer uma formação na escola. E também, Leda, eu acho que tem o papel da família, sabe? Eu me preocupo quando eu escuto muito discurso entrando na ação do Estado. Mas eu não acho que é só o Estado que tem tarefa. A família também tem obrigação. Claro. Inclusive, na LDB, diz que a educação é dever do Estado e da família. Não está falando que é só do Estado, está escrito dever do Estado e da família. Claro. A família tem obrigação de resguardar a educação escolar da criança e do adolescente. A família também faz parte desse processo. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. A educação familiar, de maneira que entenda a igualdade de condição dos seres humanos, ela precisa ser reforçada na base familiar. Não chutar a bola para o pé do Estado. Não pode deixar, é igual falar, não é só da escola, né? Não como a educação em geral. Hoje em dia se terceiriza muito, né? Esse é um problema da escola. Não é. É um problema da família, é uma questão da família. Esses temas, o outro é igual a você, é a igualdade, a fraternidade, a empatia, são temas que a família tem que tratar, claro. A família, as igrejas, as famílias, a escola, todos. Todos têm que tratar, não só jogar na pé do Estado, não. Se a gente for jogar toda a responsabilidade no pé do Estado, nós vamos ficar tão submissos à força estatal e a gente não vai conseguir avançar. A realidade é essa. A família precisa retomar o seu poder de formar pessoas e formar bem pessoas. E pressionar o Estado para que forme seus professores. A família não pode perder essa estrutura. A família é fundamental nesse processo. A família é fundamental. Se o Ocidente é o que o Ocidente é hoje, é porque a estrutura básica é a família. Tá certo. Olha, adorei, Paty, te conhecer. Muito obrigada. Obrigada. Foi um prazer. E acho que a gente tocar nesse assunto, falar desse assunto também é muito importante. Não é? Para abrir os olhos, para mostrar para as pessoas. Porque o que você não fala também fica meio debaixo do tapete, né? Verdade. Nossa, não, tem que falar assim. Vamos escancarar, na boa, sem rancor, né? Com um sorrisão, nós vamos falando no nosso... Claro. Não, que a gente possa recuperar também, né, Ledo, um ambiente de debate público, que as pessoas possam expor suas opiniões sem perderem seus empregos. Sem serem canceladas. Sem serem canceladas, que essa ideia de cancelamento ela seja rompida, que as pessoas possam expor opiniões sem serem perseguidas, sem serem xingadas, hostilizadas. Um ambiente realmente científico, que as pessoas consigam expor ideias. É verdade. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Super valeu. Leda. Um beijo. Obrigada. Beijo. Obrigada, Leda. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima, sempre. Tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.